Deixe a Crimeia enquanto a opção ainda existe. Esse é o aviso arrepiante da principal diretoria de inteligência da Ucrânia, a direção principal de inteligência para os russos que ainda se agarram à península. Um aviso, ou talvez uma promessa, pois o tempo se esgota. A chamada joia do Império Russo já não é mais segura. Explosões abalam bases militares, navios de guerra desaparecem no Mar Negro e a infame ponte da Crimeia treme sob ataques ucranianos, deixando uma mensagem clara. A Crimeia pertence à Ucrânia, que está determinada a retomá-la. Dizem que a guerra começou na Crimeia e lá terminará. E ao observar o pânico se alastrando entre os russos, eles podem estar certos. O consenso de 2021 mostrou que 76,4% dos residentes da Crimeia se identificaram como russos, enquanto os tártaros da Crimeia e os ucranianos compunham apenas 12,7% e 7,7%, respectivamente. Mas pergunte a si mesmo, quando as probabilidades esmagadoras já detiveram a Ucrânia? Relatórios sugerem que os russos estão novamente fugindo da Crimeia, o que faz sentido. Novamente é a palavra-chave aqui, como você logo ouvirá. A desocupação da Crimeia não é mais um sonho distante. Pode estar ocorrendo neste momento. Vamos falar sobre isso. Os primeiros a correr são sempre aqueles que vieram com armas, o pessoal militar. Enquanto a Ucrânia aperta seu controle sobre a Crimeia, soldados russos e suas famílias estão discretamente arrumando suas malas. De acordo com a cientista política Evgeny Agorionova, muitos dos que estão deixando a Crimeia serão militares, forças de segurança e oficiais. Eles não esperarão a Ucrânia recuperar a península. Fugirão por conta própria, entendendo o que os aguarda se permanecerem. Mas esta não será a primeira vez que as forças russas deixam a Crimeia. Quando as coisas dão errado, os russos sempre fogem. Em setembro de 2022, enquanto as forças ucranianas avançavam, oficiais de inteligência russos, comandantes militares e funcionários do Kremlin começaram a evacuar secretamente suas famílias da Crimeia e do sul da Ucrânia. Eles venderam suas casas às pressas, lutando para sair antes que fosse tarde demais. Os chamados libertadores da Crimeia estavam de repente desesperados para se libertarem. O mesmo ocorreu em junho de 2024. Segundo relatórios do movimento de resistência ucraniano, Atesh, as tropas de defesa aérea russas na Crimeia foram instruídas a retirar suas famílias da região. O motivo? Os sistemas de defesa aérea russos estavam sendo retirados, deixando a Crimeia perigosamente exposta. Os comandantes russos sabiam o que isso significava. Mais ataques ucranianos, mais explosões, mais destruição. E em vez de ficarem por perto, eles tiraram seus entes queridos enquanto ainda podiam. O padrão é claro. Primeiro enviam suas famílias, depois eles mesmos fogem. E alguns deles nem estão esperando por ordens oficiais. A deserção está crescendo na Crimeia. Relatórios indicam que soldados contratados russos, muitos da Crimeia, estão desertando após perceberem que foram enganados para combater. Recrutadores prometem posto fácil, sem implantação na linha de frente, apenas trabalho confortável em unidade militar. Mas, quando as ordens reais chegam, quando lhes dizem que serão enviados diretamente para o perigo, eles desaparecem. Segundo ativistas de direitos humanos da Crimeia, a deserção nas tropas russas aumentou nos últimos meses, apesar do exército manter os números em sigilo. Ainda assim, alguns casos escapam pelas frestas. Em 2023, um soldado da Crimeia, Denis Narolsky, foi condenado a 9 anos em uma colônia de regime rigoroso por deserção. Seu crime? Não querer morrer pela guerra da Rússia, e ele não está sozinho. Conforme os ataques ucranianos aumentam e o medo cresce, mais soldados tomarão a mesma decisão. Eles fugirão antes de serem obrigados. Mas eles não serão os únicos. Os russos que se estabeleceram na Crimeia após 2014, tomando casas, empregos e terras alheias, provavelmente se juntarão a eles. E há muito mais deles do que soldados. Até 800 mil russos se mudaram para a Crimeia desde sua anexação ilegal, enquanto cerca de 100 mil ucranianos foram forçados a sair. Isso não foi um acidente. Foi um esforço intencional de Moscou para remodelar a Crimeia, expulsando ucranianos e enchendo a península com cidadãos russos leais. Hipotecas preferenciais, empregos e incentivos governamentais garantiram isso, mas agora seu paraíso roubado está desmoronando. Conforme o jornalista da Crimeia, Imran Uzainov, pelo menos esses colonos, se não mais, partirão. E por que não o fariam? Eles nunca pertenceram lá.
Vieram por moradias baratas, benefícios do governo e a ilusão de segurança sob domínio russo. Mas com a Ucrânia se aproximando, a realidade se impõe. A terra que eles reivindicaram nunca foi deles para começar, e em breve eles não terão escolha a não ser devolvê-la. Mesmo aqueles que viviam na península antes de 2014 e apoiavam a ocupação russa, estão sentindo a pressão. Segundo especialistas, boa parte deles também fugirá. Por anos, eles apoiaram a ocupação, possivelmente esperando estabilidade ou influenciados pela propaganda russa. Mas agora, com a situação se agravando, até eles entendem o que está em risco. Por isso, eles têm trabalhado em suas rotas de fuga, como um morador de Sevastopol as denomina. Temendo o pior, russos começaram a comprar apartamentos na região de Krasnodar, na Rússia, como um plano de contingência, não para moradia. Eles alugam esses apartamentos, observando em silêncio a situação se desenrolar, cientes de que se as coisas piorarem na Crimeia, tem outro lugar para ir. Isso é um sinal claro da incerteza que se forma na península. Não são apenas medidas preventivas. São os primeiros sinais de pessoas planejando fugir antes de serem pegas no fogo cruzado da inevitável retomada da Ucrânia de seus territórios. E deixe-nos dizer, as forças ucranianas parecem determinadas a fazer exatamente isso, e você realmente pode culpá-los? Afinal, a Crimeia foi roubada, sendo uma pedra no sapato da Ucrânia há anos. Não é apenas sobre recuperar território, é sobre justiça, é sobre enviar uma mensagem de que ninguém pode simplesmente tomar a terra de outra pessoa e esperar mantê-la para sempre. A Ucrânia luta por sua soberania, e a Crimeia é o cerne dessa batalha. Os russos que pegaram o que não era deles agora enfrentam as consequências. Estamos falando dos russos que mobilizaram à força o povo da Crimeia, transformando-os em peões para sua máquina de guerra. Em 5.500, quase 5.500 residentes da Crimeia foram ilegalmente recrutados para o exército russo. Mas essa nem é a primeira vez. Desde o início da ocupação, a Rússia recrutou quase 50 mil crimeanos, obrigando-os a lutar em uma guerra não desejada em uma terra que não queriam invadir. E não é apenas sobre os soldados. As autoridades impostas pelos russos têm punido quem resiste, seja por motivos políticos, étnicos ou religiosos. Os tártaros da Crimeia têm sido alvos por se oporem vocalmente à ocupação. Quem se recusa a lutar é acusado criminalmente e pode ser preso. Até o final de 2024, 218 pessoas estão presas ilegalmente em prisões russas, incluindo 132 tártaros da Crimeia, muitos deles ativistas, jornalistas ou defensores dos direitos humanos. Apesar das ações da Rússia, como roubar terras, forçar pessoas à guerra e punir quem resiste, a Ucrânia oferece um gesto de boa vontade. Enquanto as forças ucranianas ganham mais controle sobre a Crimeia, elas deram aos russos uma última chance de sair. O direção principal de inteligência surpreendeu ao dar um conselho amigável a eles. Apenas fuja daqui. Eles não estão obrigando ninguém a sair, apenas oferecendo a opção antes que o exército ucraniano ataque com força total. Isso é mais do que a Rússia já fez pelas pessoas que mobilizou e oprimiu à força. Onde estava o gesto de boa vontade da Rússia quando suas forças tomaram a Crimeia inicialmente? Os ucranianos e tártaros da Crimeia não tiveram a opção de sair ou viver em paz, mesmo sendo tudo o que a Ucrânia sempre desejou. Porém, como o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reiterou, a Ucrânia não pode legalmente reconhecer nenhum território ocupado como russo. Isso não é apenas uma declaração de princípio, é uma questão de lei. Desde 2014, a Ucrânia tem rejeitado veementemente ceder qualquer território para a Rússia, mesmo em troca de paz. Zelensky afirmou que a devolução da Crimeia poderia ser buscada por vias diplomáticas, mas a Ucrânia não cederá seu território apenas para satisfazer a ambição expansionista da Rússia. Embora alguns, como o estrategista republicano Brian Lancer, sugiram que a Ucrânia deveria aceitar que a Crimeia se foi, a abordagem de Zelensky é diferente. O plano dele para a Crimeia é claro: recuperar o território por meio da diplomacia sem admitir derrota. Não se engane com o discurso diplomático. Não é a diplomacia que está fazendo os russos fugirem em massa da Crimeia. É o trovão iminente da tempestade militar da Ucrânia. As forças armadas ucranianas deixaram claro que não vão parar até que a península da Crimeia esteja de volta às mãos da Ucrânia. E eles deixaram principalmente suas armas falarem. 2024 foi um ano crucial para a Ucrânia em sua busca para recuperar a Crimeia.
As forças armadas ucranianas têm desgastado o domínio russo na península através de ataques aéreos direcionados e marítimos inovadores. Essas ações militares são justamente o que está levando milhares de russos a fugir da Crimeia em busca de segurança. A cada explosão, navio afundado e míssil lançado, o cerco se fecha sobre o exército russo na Crimeia. Analisaremos as ações cruciais em 2024, que levaram muitos russos a incluir a fuga da Crimeia em suas resoluções de Ano Novo. A Ucrânia iniciou o ano priorizando a supremacia aérea, mirando o aeródromo de Belbek próximo a Sevastopol. Em uma incursão bem-sucedida em janeiro, as forças ucranianas destruíram no mínimo 3 aeronaves russas e atingiram o sistema de comando de radar da ocupação, obliterando seu bunker e posto de coordenação. O ataque expôs a vulnerabilidade das defesas aéreas russas na Crimeia, mostrando que nenhum local da península está a salvo. Se os ataques não bastaram para abalar suas gaiolas, era só o início do que viria. Na primavera, o exército ucraniano estava a todo vapor. Em maio, um ataque ucraniano destruiu um radar no aeródromo de Belbek. Mais tarde naquele mês, 2 jatos russos, um MiG-30 e um Su-27, pegaram fogo. Mas a verdadeira surpresa veio do mar. Usando drones navais próprios e mísseis de longo alcance, a Ucrânia realizou ataques que desorganizaram a frota do Mar Negro da Rússia. A Ucrânia afundou ou danificou pelo menos 8 navios de guerra russos perto da costa da Crimeia, forçando a frota a recuar de seus portos na Crimeia. O Kremlin estava em modo de controle de danos. Pela primeira vez, a frota russa foi forçada a deixar a Crimeia, tendo que navegar para a segurança das águas russas. Isso poderia ser um presságio do que aguardava os russos na Crimeia. Com a chegada do verão, as forças ucranianas mantiveram o ritmo. Em 28 de junho, eles garantiram a libertação do prisioneiro político tártaro da Crimeia, Nariman Zelal, um lembrete de que a luta da Ucrânia não é apenas militar, mas também pessoal. Em agosto, um ataque ucraniano destruiu 2 lançadores de mísseis S-400 e outras infraestruturas militares no aeródromo de Belbek, enfraquecendo as defesas aéreas russas na região. Mas a superioridade aérea da Ucrânia não parou por aí. Um ataque crucial contra a divisão de defesa aérea S-400 Triumph da Rússia, perto de Dzhanko em junho, expôs ainda mais a vulnerabilidade russa. Em julho, as forças ucranianas fizeram um ataque devastador, bombardeando um depósito de munições perto do Cabo Fioland. A explosão destruiu mais de 90 drones iranianos Shahed-100 e 36, que foram usados pela Rússia para atacar civis na Ucrânia. E os golpes continuaram. Em 26 de julho, as forças ucranianas atingiram o aeródromo de Nova Fedorivka, causando explosões massivas e incêndios. A base, que abrigava até 16 aeronaves russas, virou um símbolo do caos no solo. Cada explosão e depósito destruído enfraqueceu a força militar da Rússia, e logo a realidade se instalou. A Crimeia, antes intocável, tornou-se um campo de batalha que nem as posições mais fortificadas da Rússia poderiam manter eternamente. Em agosto, forças especiais ucranianas lançaram uma operação ousada no Tendrospit, uma estreita ilha de cerca de 40 milhas de comprimento no norte do Mar Negro, destruindo um veículo blindado russo e fortificações. Os ataques a aeródromos militares prosseguiram, com as forças ucranianas atingindo o aeródromo de Oktyabrskaya, causando incêndio e explosão de um depósito de munições crítico. Cada ataque enfraquecia a presença russa na Crimeia, mas o número crescente de russos que partiam revelava a verdadeira situação. O crescente desespero os forçava a fugir. O ímpeto ucraniano persistiu no outono. Em 28 de novembro, a Ucrânia destruiu um sistema de radar russo de 5 milhões perto de Katovska, na Crimeia, enfraquecendo ainda mais a vigilância russa. No mês seguinte, drones navais ucranianos enfrentaram helicópteros russos em um encontro dramático, demonstrando sua vantagem tecnológica e determinação para retomar a Crimeia a todo custo. Em dezembro, o constrangimento da Rússia estava completo. Os ataques de drones da Ucrânia, no Estreito de Kerch e perto das plataformas de petróleo da Crimeia, evidenciaram que a Rússia está perdendo o controle sobre a Crimeia.
O confronto de 31 de dezembro, onde drones ucranianos derrubaram helicópteros russos, foi um lembrete brutal de que nem os céus da Crimeia estavam mais seguros. No final do ano, o domínio da Rússia sobre a Crimeia estava enfraquecendo. As coisas não melhoraram em 2025, pelo menos para a Rússia. O constante bombardeio da Ucrânia a alvos militares, logísticos e de defesa aérea não visa intimidar. Não, faz parte da estratégia ucraniana de retomar a Crimeia, focada em dois grandes objetivos no momento. O primeiro é separar a Crimeia da Rússia, o que implica em destruir a ponte da Crimeia. Essa ponte é crucial para a logística russa, ligando a Crimeia, ocupada, ao território russo. A Ucrânia visa interromper o abastecimento e reforço das tropas russas ao focar neste elo vital com drones, dificultando a manutenção da ocupação por parte de Moscou. Destruir ou neutralizar a ponte de Kerch isolaria os recursos militares russos, obrigando a Rússia a usar rotas mais longas e vulneráveis, alvos fáceis para as forças ucranianas. Apesar das tentativas de destruição, especialistas preveem que o fim da ponte poderia estar nas mãos dos mísseis ATACMS dos Estados Unidos da América. Quando a ponte cair, os russos na Crimeia ficarão encurralados. É melhor correr agora, enquanto há saída. O segundo objetivo da Ucrânia na Crimeia é desmilitarizar a frota do Mar Negro. Essa frota é essencial para o controle russo sobre a Crimeia. Ao reduzir as capacidades da Rússia, a Ucrânia busca enfraquecer a defesa russa da península. Esta pressão já obrigou os navios de guerra russos a recuar da Crimeia diversas vezes. Os navios de guerra estão ensinando os cidadãos a fugir sob fogo. Aqui estão algumas datas importantes para esta lição. Em outubro de 2023, a frota do Mar Negro da Rússia iniciou uma evacuação considerável de Sevastopol, seu principal porto naval na Crimeia. Imagens de satélite confirmaram a realocação de alguns dos principais navios de guerra russos para Novorossiysk, em Krasnodar, Rússia, e Feodosia, na Crimeia. Entre os navios evacuados estavam alguns dos ativos mais valiosos da frota, incluindo fragatas como o Almirante Essen e o Almirante Makarov, além de vários submarinos a diesel. Essa movimentação ocorreu após uma série de ataques de mísseis ucranianos à base naval de Sevastopol, resultando na morte de vários oficiais russos de alta patente. Os ataques evidenciaram que a relevância estratégica da Crimeia estava seriamente ameaçada. A cada ataque, a frota perdia mais capacidade de operar da Crimeia, tendo que retirar seus navios mais poderosos para águas mais seguras. Em abril de 2024, imagens de satélite revelaram que a frota do Mar Negro da Rússia havia largamente abandonado a Crimeia. Sevastopol, antes próspero centro naval e pedra angular da dominação naval russa, agora tinha apenas presença esquelética. A maioria dos navios maiores fugiu, restando apenas barcos pequenos de mísseis, varredores de minas e poucos outros navios menores. Ficou evidente que a frota lutava para manter seu controle sobre o Mar Negro, com os contínuos ataques ucranianos desmantelando seu poder na região. Junho de 2024. A retirada continuava incessante. Imagens de satélite e relatórios mostraram que mais navios russos, incluindo um aerodeslizador da classe Bora e um barco de patrulha da classe Raptor, foram vistos deixando Sevastopol, aumentando a lista de embarcações fugindo do porto. A visão dos navios russos, antes pilares da força militar, recuando da Crimeia, pintou um quadro sombrio do futuro russo na península. Foi um colapso gradual. Está claro que a frota do Mar Negro optou por fugir em vez de lutar. A maioria dos soldados e cidadãos russos na Crimeia provavelmente fará o mesmo, mas e aqueles que não fizerem? Tamila Tashaeva, representante da Ucrânia na Crimeia, afirma que a deportação será individual, não coletiva, respeitando o direito internacional. Contudo, isso não significa que todo russo na Crimeia não seja considerado cúmplice, sejam soldados, colonos ou agentes de ocupação. Segundo Tashaeva, todos eles são colonizadores e serão expulsos se não saírem antes da libertação do território, acrescentou. Mas e os ucranianos que foram forçados a aceitar passaportes russos? A Ucrânia ainda os considera seus cidadãos, mas aqueles que ajudaram a Rússia terão problemas. Colaboradores são acusados de alta traição, crime que pode resultar em prisão perpétua. Para aqueles que decidem ficar, não será apenas sobre cruzar fronteiras, mas enfrentar as consequências de suas ações. Mas você acha que esse momento chegará em breve?
Você acredita que a Ucrânia realmente conseguirá retomar a Crimeia? Afinal, estamos falando sobre expulsar não apenas alguns milhares, mas centenas de milhares de russos. A grande escala dessa operação provará ser demais para a Ucrânia? Se você acredita na capacidade da Ucrânia de superar esse grande desafio, responda mais uma pergunta. A libertação da Crimeia encerraria a guerra na Ucrânia? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo.